Bom dia, Carlos Micki. Bom dia. Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Valeu, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de poder participar desse evento com vocês. Muito bom. É um assunto muito interessante hoje, Carlos. Eu já estava falando com a turma aqui. Você vai abordar o seu faturamento por hora, vai cobrir os novos custos É. relacionados ao Covid. Então, é um assunto assim. Claro que nós vamos falar de caso clínico para o pessoal entender esse contexto que você vai falar. E eu bato na tecla aqui, eu já começo com tudo, Carlos. O preço Uhum. fechado que eu aplico há 13 anos atrás faz todo sentido hoje. E eu gostaria que você também falasse bem nesse tópico do preço fechado. Eu conheço o Carlos aí faz 12 anos, 12, 13 anos, e ele tem a formação aí de... É dentista, né? Mas tem a formação bem nessa parte de marketing e gerenciamento aí, né, Carlos? E há 12 anos atrás você falava algumas coisas que faz todo sentido agora aí. Pode dar uma introdução breve aí da sua aula e a gente começa o nosso bate-papo. Prazer aí Tá tê-lo. bom. Obrigado, obrigado. E você sabe que eu pensei nesse tema, Fábio, exatamente porque a gente estava também conversando com vários ortodontistas do Brasil. E é muito interessante quando a gente começa a analisar é, é, é exatamente a situação. O cara que hoje cobra mensalidade, ele está desesperado para atender, né? O cara que está cobrando preço fechado, ele fala para a gente, cara, ainda bem que eu cobro preço fechado. Porque exatamente hoje eu consigo estar explicando muito bem para o meu paciente que esse mês e meio, 2 meses que ele vai ficar sem atendimento não vai afetar tecnicamente o cronograma do tratamento dele. E exatamente por causa disso que eu comecei a pensar que esse seria um tema legal para estar conversando com vocês, pelo seguinte, obviamente eu posso só falar do preço fechado, de como é que a gente fala sobre preço fechado, mas acho que o conceito dele é um pouco diferente. Se você for analisar, nós vamos falar de eficiência. É um conceito de eficiência. Como é que a gente consegue estar, na verdade, estimulando e sendo bem remunerado por tornar um tratamento mais eficiente. Esse que é o grande X da questão. E fazendo esses cálculos, eu acho que fica muito claro. É uma questão de você ganhar 100% ou 200% ou 300% por atendimento. A diferença é nesse nível. Chega a 3 vezes mais com alguns clientes que a gente conversa. Na verdade, é aquilo que nós conversamos. Vai ser legal você apresentar o seu caso, porque é exatamente isso. Eu quero que as pessoas entendam quais são as vantagens de você primeiro estabelecer um conceito de preço definido, preço fechado, e depois você conseguir, na verdade, trabalhar todo o grau de eficiência que você tem condições de estar fazendo nesse tipo de situação. Que na mensalidade você, digamos assim, é punido por ser eficiente. Isso é uma coisa que acho que eu já falo há muito tempo, né? O problema da mensalidade é que quanto mais rápido você termina, menos faturamento você tem. E o inverso para o preço fechado. É, Uhum. é isso aí, ô Carlos. Eu sei que é a tua primeira live. É a primeira live? Eu Então tô você não está aprendendo. habituado assim. Eu Aqui a estava até com gente. medo. Não, é tranquilo. Só que assim, de vez em quando a gente tem que parar para dar um oizinho para a turma que acompanha a gente. Ó. A Cris Horto, esses Você faz aí são isso. fiéis, viu? O André Costa, o Frank e os Uhum. demais aí. E os amigos hispanohablantes, creio que Carlos habla despacio, não há problema. Vou, Ô vou, vou Carlos, tentar ó, falar o mais despacito possível. veja bem meu pensamento de... Eu olhava o meu pai trabalhar 15, 16 anos atrás. Uhum. E eu cobrava uma prótese e dava um orçamento.
E tinha enchição de saco, eu olhava, porque naquela época era tudo aberto, nas clínicas de ortodontia, né? Aham. Os pais reclamando todo verão, ou férias de inverno, ou não vinham. E eu fiquei pensando, poxa, o ortodontista trabalha pra caramba. Por que que o cara vai lá, faz um tratamento de harmonização, é um preço. A reabilitação é um preço fechado. E daí, numa dessas visitas para os Estados Unidos, que junto com Uhum. você, eu vi que o americano cobra preço fechado. Da onde nasceu a manutenção? Tem uma história aí de não sei quando que o piso salarial variava muito. Foi isso, Começou não com foi? dólar, né? Com dólar, isso. É. Antigamente era dólar. As primeiras, digamos assim, o primeiro, a primeira moeda ao ser utilizado em ortodontia era dólar, até porque o material era todo importado. O pessoal, eu lembro que o pessoal pagava em dólar. E eu lembro que, né, assim, começou a se estabelecer um conceito de dólar. Na verdade, mudou para salário mínimo quando o pessoal começou a reclamar de ter de fazer essa conversão para o dólar. E, tecnicamente, o dólar, o salário mínimo, ele tinha um reajuste anual, coisa que o dólar era um pouco mais flutuante. E é interessante, né? Porque dólar, salário mínimo, e uma coisa que eu acho interessante é, em 2001, quase 20 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre administração de tempo, administração financeira para o consultório, eu lembro que a minha referência para o valor de manutenção era R$ 100. O que eu acho mais interessante é que 20 anos depois, é muito comum eu ir para falar para determinados grupos, para determinadas populações, vamos colocar dessa maneira, e essa parte de, como é que se fala, de R$ 100, esse valor de patamar de R$ 100, não soa em nada absurdo. Pelo contrário, esse número ainda é uma constante, é um número que faz muita gente pensar, é um número que muita gente fala o seguinte: puxa vida, eu tenho um monte de concorrentes que estão nessa faixa. Essa que é a parte que mais me assusta. E continua R$ 100, viu? Mesmo há 20 anos, esse é o número próximo aí do que a gente vê, que eu vejo também pelo Brasil nessas viagens, não é isso? R$ 100, cara. Interior de São Paulo é uma loucura, até pelo excesso de ortodontistas, né? Mas a gente acaba percebendo que esse número, essas clínicas populares aí trabalhando com uma faixa de às vezes R$ 60, R$ 80 é uma constante. E agora que é a parte mais interessante, porque se você for analisar bem, é esse pessoal que mais vai sofrer nesse mercado. Essas clínicas de baixo custo, elas vão ter de se reinventar, ou elas vão cair fora do mercado. Ô, Carlos, Hum, ó que de vez em quando eu interrompo, que vem uns comentários interessantes aqui, ó. ok. A Vieira, TP Vieira, moro no Canadá, aqui é preço fechado. É o padrão americano, né? Ela E, atende muitos brasileiros e uhum. é uma coisa que os brasileiros ficam aliviados em saber. Agora, aproveitando, obrigado, TP Vieira. Agora, o Frank falou que começou no plano real. Frank, mas eu lembro do meu pai que ele tinha uma tabelinha lá de piso salarial. Então, foi antes É, disso aí. foi antes. A questão é a seguinte: quando eu passo orçamento para o meu paciente, eu gosto de colocar a palavra investimento. Isso aí gera, eu fico pensando eu levar meus filhos no ortodontista. Eu sei que eu vou investir 5.000, não porque mensalidade varia o meu orçamento se for 24 meses ou
50 meses. Aí o meu investimento mais que duplicou aí, correto? Para mim, eu vejo como consumidor, é uma segurança que eu tenho, que eu passo para o pai do meu paciente. Investimento. Acho que eu posso falar, eu vou falar um pouco mais para frente, mas o que eu garanto para vocês é o seguinte: o paciente é o cara que mais respira aliviado quando você passa um preço fechado, porque ele sabe quando ele vai pagar. Qual que é o grande problema de você cobrar mensalidade? Isso eu brinco com o pessoal assim, que tradicionalmente o que a gente fala? Seu tratamento vai durar 2 a 3 anos, não é? Cara, entre 2 e 3 anos tem 1 ano de diferença. São 12 50%, meses. né? São 50% a mais, tá? E a regra nesse mercado, quando eu falo para o pessoal fazer os cálculos, eles falam o seguinte: não, eu trato normalmente em uma faixa de 2 anos. Eu falo assim, cara, faça os cálculos. Porque a regra é simples. Vamos dizer o seguinte: se eu começo 50 casos por ano e trato em média em 2 anos, eu não posso ter mais do que 100 pacientes. Pura matemática. E o que eu vejo o pessoal, na verdade, eles falando o seguinte: não, mas eu tenho 150. Eu falo, então são 3 anos. Mas tem muito cara que fala assim, eu tenho 200. Fala, então, cara, faça as contas, porque na verdade você está tratando os seus pacientes em média em 4 anos. E esses pacientes que estão há 4 anos no seu consultório, estão na sala de espera, loucos para terminar, e não veio motivo para te indicar. Não veio motivo para falar bem de vocês. Porque, no final das contas, ele pensava que ia durar 2 e virou 4. Isso já passou dos 50%. Isso chegou no 100% de diferença, não é? Ô, Carlos, Uhum. agora outra coisa, olha, veja bem, por que que eu tenho que ir para o dentista uma vez por mês? É um número, sabe, que é isso? Eu não preciso ir. Eu fico Então, imaginando eu levando as minhas filhas. Se o dentista, se o ortodontista fala, você vem a cada 1 mês e meio, poxa, é melhor do que ir uma vez por mês. Ou por que essa regra, uma vez por mês, só para cobrar? É isso que tem que não, ficar claro. na verdade começou, cara, se você for analisar em termos de mecânica, isso começou na parte onde as mecânicas, elas não trabalhavam os dentistas não trabalhavam com Naitai, eles trabalhavam com aço inoxidável. E daí o conceito, na verdade, era 3 semanas, se você for analisar. Você fazia uma ativação de uma mola em aço inoxidável, você tinha 1 semana de ativação, 1 semana de acomodação e 1 semana de recuperação. Então, ou seja, tradicionalmente, vamos falar na época do que o Rick era muito forte, as consultas eram a cada 3 semanas. Então, de 3 semanas para 4 semanas, já foi o primeiro pulo que eles deram. Só que mudou de 3 para 4, associou-se à mensalidade, associou-se ao trabalho que eu vou fazer mensalmente. E o que aconteceu quando você pega um Copernitai que você pode trabalhar por 2, 3, 4, 5, 6 meses sem trocar esse arco? Você não sabe o que fazer. E é nesse ponto que eu acho interessante, porque a maior desculpa que eu vejo os ortodontistas falando é exatamente isso. Não, meu paciente, ele quer vir no meu consultório. Ele quer vir todos os meses. Ele adora vir aqui. Eu falo assim, eles devem gostar tanto que na hora que ele termina, eu imagino que ele volta umas 3, 4, 5 vezes só para tomar um café e te dar um abraço, não é? No meu pensamento, tem coisa mais interessante do que ir ao dentista, no meu pensamento. Cara, vamos dizer, se tivesse uma pílula que você tomasse e resolvesse o seu problema, quanto valeria essa pílula, não é? E é exatamente esse conceito. Então, toda essa base, na verdade, é entender o conceito por trás disso, porque o dentista ele não está acostumado, na verdade, a pensar dessa maneira que eu te propus. Quanto, na verdade, é o meu faturamento por hora. Quanto cada vez que eu estou atendendo um paciente, isso me gera de receita. Você falou de prótese, a minha especialidade, antes de eu começar a Órnico, era prótese.
Então, qual que era o ponto? Se eu cobrasse, por exemplo, R$ 1.000 por uma prótese e demorasse 2 visitas, eu ganhava R$ 500 cada vez que eu fizesse esse atendimento. Só que o que acontecia? Se eu atendesse esse cara 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, em vez de 500, eu poderia estar ganhando 400, 300, R$ 200 por consulta. Eu nunca fui capaz de repassar essa ineficiência para o paciente. E eu falei ineficiência exatamente por causa disso, porque uma das variáveis mais importantes que eu tinha naquela época era o meu protético, que era meu amigo. E daí eu mandava para ele, o cara me mandava, eu falava assim, cara, Fábio, não tá bom. Daí eu mandava de volta, o cara ajustava, daí eu atendia, fazia toda aquela a preparação, atendia de novo. Cara, não tá bom, vamos refazer essa foto, vamos refazer isso aqui. E no final das contas, a ineficiência dele afetava diretamente o meu caixa. Afetava a quantidade de trabalho que eu tinha diariamente. Afetava a maneira como que eu atendia meu paciente. E é interessante, porque se você for analisar isso aqui, seria mais ou menos o ortodontista falar o seguinte, eu vou fazer uma prótese, tudo bem? Tudo bem. Só que eu vou te cobrar, na verdade, R$ 200 por consulta. Não, mas peraí, quantas consultas vai dizer? Umas 5, 10. Peraí, isso não faz sentido. Não tem conceito. Eu não consigo pensar no que você está me falando, porque se eu ficar fazendo os cálculos, você pode cobrar entre 50% e 100%, ou 100% ou 200% na pior das hipóteses, não é? É isso que tecnicamente a gente não consegue analisar. Eu não sabia que você era protesista, mas é isso que despertou. O Frank falou que começou em 94. Eu acredito, Frank, que manutenção começou antes. O Weber sabe a história da manutenção, é algo do piso salarial. Mas você falou de prótese, Carlos, faz todo sentido. Se eu errei a moldagem ou o laboratório não fez certo, não faz sentido eu cobrar novamente do meu paciente. Na verdade, você não consegue cobrar do seu paciente. Se cobrar, fatalmente você vai perder Exato. esse paciente e o potencial que ele pode chamar outros. E esse é o problema, porque no final das contas, o que acontece? O ortodontista, dessa maneira, ele tem a liberdade de cobrar pela ineficiência. Ou seja, se eu precisasse de 3 consultas para fazer uma ativação e, de repente, eu utilizar 6 consultas, quem paga é o paciente. E se você for analisar, essa associação entre essa ineficiência e por 20 anos a gente está falando de R$ 100 por mês, está intimamente relacionada. São 20 anos de ineficiência que, tecnicamente, congelou os preços, congelou esse valor de mensalidade. Incrível, não? É isso aí. Faz todo sentido isso. Então, você tocou no exemplo, a gente nem combinou antes, mas despertou o negócio da prótese. Se eu for mais eficiente, eu vou ter mais lucro. E naquela época, juntou que eu ouvia os pacientes reclamando com meu pai por que tinha que pagar no verão e no inverno. Eu falei, eu não quero isso. Nas férias, né? Nas férias. Não vim, sumiu, por que tem que pagar? Então, a Genilce já comentou aqui. E se eu termino antes o meu tratamento, eu terei maior lucro, correto? O cálculo é mais ou menos o seguinte, é exatamente isso. Você falou em R$ 5.000, vamos utilizar esses R$ 5.000, tá? Vamos dizer o seguinte, hoje, se você for analisar como é que funciona um tratamento ortodôntico, é mais ou menos o seguinte. Vamos fazer um cálculo simples, 36 meses, 3 anos, tá? É difícil alguém ficar muito fora dessas de média, tá? 36 meses, se você for analisar, são 36 visitas, certo? Correto. Errado. Porque o pessoal esquece de considerar todas as consultas adicionais que ele teve por ano. E, em média, num tratamento convencional, você tem por baixo 3 emergências por ano, não é? Sim. São 9 emergências no final.
Então, são 36 meses, 9 consultas não programadas, você chega a 45 consultas. Ou seja, você achava que você estava ganhando, por exemplo, R$ 150, R$ 130, e no final você está ganhando 100 por atendimento. E sabe onde isso vai pegar agora? E esse foi o tema da aula de hoje. É o seguinte: primeiro, você tem um conceito de custo fixo, que a maior parte do pessoal não sabe o que é custo fixo, não consegue, não tem esse cálculo, e eu acho importantíssimo. Mas o segundo especificamente nessa época, que eu estava falando com alguns clientes, e eles falam para mim o seguinte: putz, Carlos, meu custo de atendimento agora, ele subiu 30, 20, 30, R$ 35. Por quê? Porque todos os EPIs que eu estou tendo de utilizar nesse momento, para mim, para o meu paciente, eu não consigo repassar isso aí dentro do valor. Tem mais. Eu não consigo atender a mesma quantidade de pacientes que eu atendia antes. O meu intervalo de visitas, de consultas, agora ele aumentou. Eu preciso me paramentar. Eu preciso atender meu paciente. Eu preciso liberar a minha cadeira para que seja feita toda a higienização. Ou seja, em termos, você acabou de aumentar não somente esses R$ 30, mas você acabou de diminuir a insuficiência em 40%, 50%. É isso que vai ser o grande desafio. Por isso que eu falei para o pessoal, o desafio agora é exatamente esse. Como é que você vai chegar e vai fazer? Porque agora, honestamente, você vai ganhar quase metade do que você ganha por hora. A não ser que você faça outros tipos digamos assim, o processo. Você precisa mudar a maneira como você enxerga esse atendimento. E por isso que eu também falei que as clínicas de menor valor, que cobram menores valores, vão ser as que mais vão sofrer. Porque como é que ela vai repassar isso aí para uma mensalidade de R$ 80? Tá? Ela vai atender os caras sem fazer esse tipo de proteção? Pode ser que tenha gente que aceite, mas a maior parte do pessoal, e isso eu falo pelos clientes que eu converso, sabem que o paciente não vai aceitar mais esse tipo de situação. Não é? Pelo menos para esse ano aí, até estabelecer, Carlos, eu vejo assim, clínicas com grande número de profissionais que precisam girar, essas são as primeiras que têm um desafio grande. A previsão, na verdade, entre alguns grupos, são exatamente essas que estão em mais risco de quebrar nesse momento. Porque vão ter muita dificuldade. Se o cara pega e fala o seguinte: eu sei que te cobrava 80, mas agora eu preciso te cobrar R$ 100, 105, 120, R$ 110, porque eu vou precisar me paramentar diferente, o paciente ele vai parar de ir. Tá? Mas não é só isso, como eu falei. Agora eu não posso mais atender um paciente a cada 15 minutos. Eu vou ter de atender um paciente a cada 40 minutos, 50 minutos. E aí? Como é que você faz? Porque toda a estrutura deles era baseada num atendimento de alto fluxo. E honestamente vai ser muito difícil para esse pessoal. Essa é a minha visão. Aliás, não só a minha. Outro dia eu estava vendo, acho que um post do Hirata, não é? Acho que ele falou exatamente isso. Esse pessoal de baixo custo vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Uhum. Ô, Carlos, Foi. Eu vejo aqui por mim, para você ter uma ideia. Eu estava em atendimento e muito, muito difícil. Tem que trocar tudo isso aqui, todo aquele negócio. Alicates, tem que dobrar o número de alicates. Impressionante. Sim. E eu consigo atender em 2 consultórios, mas, por exemplo, minha esposa não está atendendo para eu poder intercalar. Enquanto então, um recupera de ar, né? Porque fica tudo aberto, o outro vai sendo preparado para atender. Mas de 1 em 1 hora, de 15 pacientes para 8 por dia. É isso que eu te falei.
E não é só isso, Fábio. Se você for ver, você acha que o pessoal vai aceitar ficar 3, 4 pessoas na sala de espera? Não, Eles não vão mais aceitar. aqui Vai ficar fica uma desconfortável. pessoa só. É. E o paciente tem que chegar pontualmente, senão ele tem que esperar lá, atrasou, ele não vai poder ser atendido. Olha como vai mudar. Outra situação, Carlos, muito difícil usar o Shield, hein? Difícil. Desconfortável. Eu vejo o dentista para tratar uma cárie que tem que olhar bem. Complicado, não é eficiente. Eu O vejo pior também na disso, colagem de um bracket, por exemplo. É complicado. o dentista hoje, tecnicamente, ele está aqui no topo em termos de risco de contaminação. Por um simples motivo. Spray. Qualquer procedimento que você faz na boca de um paciente, você tem que jogar spray, não é? Esse spray, ele vai para o mundo e você está exatamente na frente desse spray. Então, o dentista, efetivamente, é o cara que tem mais risco de se contaminar nesse momento. Então, assim, nós estamos falando de custos, mas, na verdade, nós estamos falando de investimento, porque se o dentista não ficar esperto, ele vai se contaminar. Tá? Essa que é a grande verdade. Então, de novo, por isso que eu tenho falado, eu não acho que as coisas vão voltar ao que era antes. Nunca mais. Na verdade, a minha certeza é que nunca mais as coisas vão ser como eram antes. Isso eu falo para o meu pessoal do escritório. Esquece o que existia antes. Esquece. Nós estamos, tipo, apagando tudo que existiu no passado, mesmo em termos de processos dentro da empresa, nós estamos apagando, eliminando tudo que se tinha no passado e estamos refazendo um novo processo. E é exatamente isso que eu tenho conversado com os nossos elites, porque eu falo para o pessoal, gente, cada vez mais a eficiência é importante para a gente, porque, primeiro, cada atendimento que você deixa de fazer é uma chance a menos de você se contaminar, mas também é um custo operacional menor. Então, por exemplo, há um cálculo que eu gosto de fazer também. O pessoal, via de regra, não sabe o que é custo fixo, eles não fazem o cálculo. E quando faz, eu acho interessante, porque eles falam o seguinte, não, meu custo no meu consultório, para manter meu consultório, por exemplo, são de 10 mil reais, considerando o salário da secretária, o encargo, 13º, férias, tudo bem, tá. E quanto você ganha? Assim, como o seu prolabore, quanto é que você tira? Não, mas isso não está nesse cálculo. Eu falei, como é que não está nesse cálculo? Por quê? Quando você tira férias, quem paga? Não é? É o seu consultório. E eles esquecem, na verdade, de incluir o valor, o valor do principal funcionário do consultório, que é ele mesmo. Daí, quando você pega e calcula esses 10 mais 10, por exemplo, 20 mil reais, e divide por exemplo, 160 horas, 40 horas semanais, você começa a perceber o seguinte, caramba, a minha hora trabalhada, ela custa numa faixa de 100, 150 reais. Quer dizer o seguinte, se eu tiver paciente ou não tiver paciente, sai do meu bolso 150 reais. Sabe por que isso é importante? Lembra aquele cálculo que eu falei para você de 36 mais 9, 45 visitas? Sim. 45 visitas vezes 100 reais são 4.500 de custo fixo para você atender um paciente de ortodontia. Tá. Desculpe, esses 100 reais eu já coloquei o valor dos DPIs. Mas, tecnicamente, esse é o cálculo que você tem que chegar e está fazendo. Eu não consegui ainda parar e calcular quanto de EPI eu vou gastar por dia ou por paciente. Ainda eu tenho que tentar e planilhar isso aí. Carlos, mas assim, vamos abrir aqui um pouco para as perguntas que chegaram? Por favor. Grande Ert, um abraço. Mais seguro ir ao dentista do que ir ao supermercado. O supermercado, dependendo do supermercado, tá difícil também. Temos que mostrar ao paciente que é. Ok, grande abraço, Ert. Como deve ser feita a precificação? Não vamos falar de valor, né, Carlos?
Porque É, Brasília é, tem um preço, interior de São Paulo outro. Mas assim, se você for eficiente e atender teu paciente em 10 consultas ou em 30 consultas, o teu lucro está bem diferente. o cálculo é mais ou menos o seguinte, Fabio. Assim, eu acho que mais ou menos a gente precisa mostrar para o pessoal o que é preço fechado, tá? E o que eu falo para os meus clientes, na verdade, é o seguinte: preço fechado, num cálculo é o seguinte, simples é o seguinte: pega o seu valor de mensalidade, multiplica pelos 3 anos, por 36 meses. Tem uma entrada? Coloca isso aí. Um cálculo simples. Se eu cobro hoje, por exemplo, R$ 150, em 36 meses são 5.400. Esse é um valor essa seria a referência para esse tipo de situação. Tá? Só que a diferença desses 5.400 é o seguinte: se eu atender em 45 visitas, são, sei lá, R$ 120 por visita. Mas se eu atender ele em 20 visitas, são R$ 270 por visita. Se eu atender ele em 10 visitas, são R$ 540 por visita. É isso que é o grande desafio do dentista, porque do ortodontista especificamente, porque o dentista, na verdade, já entende esse cálculo. Tá? O protesista, como nós conversamos, ele entende esse cálculo. O Carlos, ortodontista e ainda muito não pegou. ortodontista é dentista também. E por que Sim. ele cobra a prótese fechada e o tratamento ortodôntico não fechado? Não faz sentido. Ótimo ponto, ótimo ponto. E é exatamente isso. A desculpa principal é o seguinte: o paciente não vai aceitar. E eu e você sabemos que, na verdade, a hora que você oferece para o seu paciente, você quer pagar uma mensalidade e não saber quando vai terminar, entre 2, 3 ou 4 anos, ou você prefere definir um preço fechado? Obviamente, não estou falando para ninguém fazer esse tipo de pergunta, mas você precisa entender que na cabeça do seu paciente é exatamente isso. Então, por exemplo, os nossos clientes, por que os nossos clientes gostam de finalizar mais rápido? Porque exatamente eles já fizeram esse cálculo. Tá? Então, o cara pega o que ganharia em 36 meses, o cara traz a valor presente, divide, faz um parcelamento para o paciente. Tem gente que divide em 10, em 15, em 20 vezes, mas isso independe do atendimento. Eu posso estar dividindo esse pagamento, parcelando esse pagamento em 20 vezes e atender 10. Tá? Isso é perfeito para mim. É porque exatamente isso modifica a maneira como o meu fluxo de caixa ele é afetado. Tá? E é por isso que eu falei, por exemplo, mesmo agora, estou 2 meses sem atendimento, mas eu sei que eu pago preço fechado, eu sei que tem um compromisso do ortodontista em finalizar, tá? E é engraçado, porque uma das primeiras chamadas que me deram, ou fizeram no começo dessa quarentena, foi exatamente isso. Carlos, como é que eu vou cobrar dos meus pacientes? Porque os caras que cobram mensalidade, os pacientes que pagam mensalidade não querem pagar. Carlos, assim, e muitos alunos aqui, eu vejo Uhum. que vai ficar complicado, porque se eu não vou Você no falou. dentista, eu fico vendo eu como paciente. Uhum. Se eu não vou no fisioterapeuta, que eu estou fazendo um tratamento, eu não vou pagar essas consultas, porque não teve. É uma Exato. situação. O que acontece com quem trabalha com preço fechado é o paciente tem esse compromisso. Claro que ele pode te ligar, falar, Fábio, o que aconteceu? Vamos supor, essa semana aí, Sim, sim. boletos de R$ 400. Uhum. O paciente confia em você. Então, ela chegou para mim e fala, Fábio, eu tô assim, tô parado, sou cabeleireira. Esses R$ 400 pode virar 250 nos próximos 6 meses. Porque você tem um Uhum. compromisso com ele você tem um compromisso com ele. Claro que você vai ajudar. Você não vai Sim, discutir sim ou não. Você vai sim. adaptar a esse Uhum. paciente. Agora, é complicado quando tem a manutenção e ele tem que estar todo mês É. lá. Eu vejo, eu não sei, é complicado essa turma receber nos próximos 3
há 4 meses aí. Eu vou só te falar uma coisa, Fábio. Assim, você fez uma comparação com o fisioterapeuta, mas tem uma diferença muito grande entre o ortodontista e o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, na verdade, ele é pago por cada vez que ele vai lá. Tá? Na verdade, você contrata o cara por 10 sessões, então ele sabe que ele vai ter 10 sessões. O ortodontista, na verdade, ele contrata por resultado. É uma diferença muito grande É verdade. de percepção. Se você não trabalhar com essa percepção, na verdade, o que acontece? Você acaba caindo nesse mesmo problema que é essa parte de associar esse valor a uma mensalidade pelo seu tratamento. E esse que é o maior risco que o pessoal tem, porque se eles não conseguirem focar nesse tipo de situação, eles vão se perder. Então, quando eu falo de preço fechado, nós estamos falando, na verdade, de conceitualmente um resultado do final desse tratamento. Agora, se eu vou te entregar um resultado em 45, 20, 15 visitas, que nem a gente está falando, você teve casos que você finalizou em 8 visitas, você teve casos que você finalizou em 12 visitas. Agora, olha um negócio interessante. Você finalizar em 10 visitas, você está ganhando 4 vezes mais do que o cara que finalizou em 45 visitas. Ô, Carlos, então vamos colocar um exemplo aqui, porque o Eu acho pessoal muito gosta legal. de caso clínico e o nosso Sim. bate-papo, tá? Uhum. O Rodrigo Milani, lá da França, tá te mandando um abraço aqui, tá? Que legal. Essa outra pergunta aqui da precificação foi do André Costa e José Maurício Horto. Nos anos 80, os orçamentos eram dados por uma entrada de 40% a 50% da entrada e o restante dividido em 24 meses. Daí a origem da manutenção. Obrigado. Então, pode ser essa a origem da manutenção. Atualmente é uma coisa muito diferente. Carlos, veja bem, um tratamento, né? nada, eu não vou mostrar a face do paciente, porque Ótimo. nós estamos nas redes sociais. Tratamento simples. Mordida cruzada do lado esquerdo. Muitos, não vamos discutir técnica aqui, tá? Mas muitos usariam expansor, algum IRAX ou até cirurgia que falaram para essa paciente, tá? Eu fui para o lado mais tranquilo, mordida cruzada do lado esquerdo. A paciente chegou com essa abordagem, cirurgia ou expansão rápida da maxila. Mas eu vejo muito um excesso de inclinação lingual dos anteriores, do lado esquerdo, né? Uma linha média. Então, primeira consulta, primeiro mês, montagem superior e inferior, usando aqui, nesse caso, um autoligado passivo Damon 3 e Damon 3MX inferior. 3 meses. Levantes, não vem ao caso agora a parte técnica, só quero exemplificar uma pergunta da Genilce aqui. Levantes. Desculpa, não eram 3 meses, eram consultas, 8ª consulta. Finalizado o tratamento aí. Eu falei 5 mil, veio da minha cabeça. 5 mil. Vamos pegar 5 mil, a calculadora aqui. 5 mil dividido por 10 consultas. Foram 8 lá nesse exemplo, mais 10 consultas. 500 reais. Por cobrado 5 mil, foi 500 reais tudo. E é o que eu falo, quem que cobra 500 reais por mês hoje? Alguns cobram, né? Mas a sacada é você melhorar, não é média. Melhorar o teu modo de trabalhar para trabalhar mais rápido. E trabalhar mais rápido não é terminar de qualquer jeito o tratamento. É ser mais eficiente e tentar
colocar, você não pode também jogar o teu preço lá em cima nesse momento, porque você vai gastar, sei lá, R$ 15 por paciente só de vestimenta. Complica aí. Então você tem que fazer esse meio termo. Talvez o paciente te valorizar mais e manutenção é aquele paciente que você cobra lá, manutenção, talvez não vale a pena ficar com aquele paciente, né? Você sabe que tem outro ponto que acho que, mesmo em termos de mecânica, eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu tenho batido muito, e até é interessante, porque outro dia eu estava discutindo isso com meu filho, meu filho não tem nada a ver com odontologia, eu estava tentando explicar para ele por que eu foco muito em falar de toques diferenciados, você conseguir trabalhar escolhendo a prescrição certa para cada caso, né? E daí eu falei exatamente das mecânicas, daí ele falou assim, eu acho que eu entendi por que você gosta de falar dessa parte de toque diferenciado. É porque com toque diferenciado você consegue terminar todos os dentes ao mesmo tempo. Eu falei, cara, essa foi talvez uma das melhores definições que eu vi de toque diferenciado. Ao invés de você chegar no final do tratamento e ir ajustando cada dente que precisa ser ajustado, você escolhendo as prescrições, você consegue finalizar o seu tratamento basicamente todos os dentes ao mesmo tempo. E esse é outro conceito que eu falo. A eficiência não é só porque é Damon, não é só porque é Kupernight, mas é uma associação de mecânicas, de você saber fazer um ótimo planejamento, você definir os seus resultados, o que você quer definir de resultados finais, você escolher as mecânicas e utilizar o que você tem por exemplo, prescrições dentro de um sistema. É essa associação. Por isso que eu falo também, não é que seja fácil, tá? Mas é simples. É você definir um modelo de pensamento, você definir como você vai tratar esse caso, você escolher as prescrições adequadas, a sequência de arte adequada, e você vai ter a menor quantidade de consultas possíveis, tá? Outro ponto que acho que é muito importante, uma vez eu estava falando com o Dr. Damon, né? Aliás, estava o Frost lá, e o Damon falava o seguinte, eu recolo, em média, 4 a 6 brackets por paciente. Eu falei, sério? Na época, quando ele faz aquela parte de verificação panorâmica, eu falo assim, eu recolo tudo lá. Porque eu não quero chegar no final. Perfeito. E ter uma consulta adicional. Eu falo assim, cara, a hora que você começa a analisar todo esse conceito, você fala assim, pensa, é isso que a gente precisa cada vez mais estar entendendo. Porque esse caso ficou perfeito, Fabio. Cara, Não em 8 pode, visitas. Carlos, não Uhum. pode, eu falo disso aí, ó, só a Silvana, a professora Silvana, ortolingual, é Uhum. difícil trabalhar com a lupa, e o Mauro vai estar aqui com o Rodrigo, grande abraço, Mauro. Esse negócio de tirar o bracket e recolar, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Depois do primeiro fio retangular, tira a panorâmica, recola, tira o bracket. Uhum. Eu falo em todo lugar que eu vou. Eu jateio e recolo o bracket. Sim. Porque isso aí você vai levar, no mínimo, assim, de cabeça, 4 a 5 consultas lá na frente para finalizar, a menos. Então, esse é um Exatamente. ponto-chave. Que nem o conceito do torque, né? Outro ponto, Carlos. Eu não sei se é porque eu tô batendo 50 anos, mas, cara, enche o saco recolar bracket. Então, material quanto melhor possível, desde a resina, o protocolo e o bracket. Eu sou fã aí do bracket da Órbico. Eu sei que é um bracket que... Bom, tem 3 ou 4 marcas tops aí. Mas, resumindo, enche o saco recolar bracket. Meu. E mais ainda agora, não dá, né? Acho que exatamente esse ponto, sabe? É uma questão de eficiência.
É tudo uma questão de você pensar de maneira eficiente. Você olhando como você consegue estar planejando o seu caso, finalizando. Eu lembro que quando eu começava com... Eu conversei muito com o Alexander aqui, quando eu comecei Córmico. É, eu lembro que ele falava o seguinte, uma coisa que... São duas coisas que ele falou que me marcaram muito. Primeiro, ele falava o seguinte: comece com fim em mente. Tá? Vê onde você quer chegar, né? E daí você começa a pensar exatamente como é que vai ser o caminho. Mas a segunda coisa que ele me falou, que me marcou, e me marcou muito forte, que eu falo até hoje, é o seguinte. Ele chegou para mim uma vez, ele falou o seguinte: Carlos, você sabe por que a minha técnica não se chama técnica, se chama disciplina? Eu falei, não sei, nunca parei para pensar. Ele falou o seguinte: disciplina é você fazer o que tem de ser feito, quando tem de ser feito, como deve ser feito, independente de você querer ou não. Eu falei, cara, isso fazem mais de 20 anos que ele me falou, isso me marca até hoje. Carlos, vamos abrir aqui para a pergunta. Claro. Olá, a professora Letícia, lá do Paraguai, temos que somar o EPI mais o horário entre o paciente e outro que aumentou. É isso. Sim. Aí, Letícia. Infelizmente, se nós atendíamos 15, vamos passar a atender 8. É isso que acontece, né? É isso, Carlos? É isso. É o que eu falei, o seu custo fixo de atendimento, ele dobrou. Ele dobrou. Esse que é o grande problema, porque se você sabe que seu custo fixo por atendimento, seu custo fixo mais o variável dos EPIs, por exemplo, ele aumentou, a única solução que você tem para continuar mantendo a lucratividade no seu consultório é aumentar seu ganho por hora. Simples, não é? Só que como é que se faz esse ganho por hora que a gente chega naquele mesmo ponto? Na minha visão, tá? Aumentar preço nesse momento é um tirão-pé. Porque o mercado ainda tem muito trauma aí. Então, se você sabe que você não vai ter tanta flexibilidade de aumentar preço, você só tem uma solução: aumentar a sua eficiência. E no nosso caso de ortodontia, eficiência é você tratar um caso, em vez de 45 visitas, em 20, 25. O Weber fala que você falou do Weber, o Weber fala que o número mágico dele são 14 visitas. Ele fala assim, 14 visitas parece que é onde me dá a maior quantidade de lucro. É o tipo de tratamento que me dá a maior lucratividade. E eu falo isso aqui, isso é ótimo, porque é exatamente isso. Se eu consigo manter meus pacientes em um ritmo onde eu consigo atender esses caras uma vez a cada 6, 8 semanas, certo? Como eu falei para vocês, com Copernic você pode atender depois de 3, 4 meses. Tá? Mas assim, tudo bem, vamos continuar mantendo esses 6, 8 semanas de atendimento. Você vai perceber o seguinte: esse aumento de produtividade, porque você começou a atender menos, ele vai compensar o custo que você vai ter adicional, que é exatamente de atendimento, porque você teve de diminuir a quantidade de consultas e aumentou os EPIs. Por isso que eu propus esse tema. Eu falei o seguinte, eu acho que é importante isso aí o pessoal entender, porque senão o pessoal vai se desesperar. Vai perceber que vai ter de trabalhar 10, 12 horas por dia, e acho que ninguém está afim de ficar fazendo isso aí ad eterno, 6 dias por semana, né? Talvez quem não trabalhava de sábado, por alongar, por ter menos pacientes durante o dia, talvez vai ter que usar um sábado ou outro, não sei. Por isso que eu estou falando. Você pode trabalhar 12 horas por dia, você pode trabalhar segunda a sábado. A pergunta é, você quer fazer isso? Né? Então, se você não quer fazer isso, você precisa tornar a sua hora clínica, seu atendimento extremamente eficiente. Extremamente eficiente. E exatamente esse. A regra que a gente fala em torque diferenciado é o seguinte: cada torque, cada bracket que você escolheu, tem um lateral ali que eu acho que eu vou precisar um low torque. Eu acho que tem um canino que eu vou precisar um high torque.
Você pode escolher isso, você pode fazer uma combinação. Vai te economizar por baixo 3, 4 meses. Então, assim, a diferença que em termos que o que eu estou falando para o pessoal é começa a pensar mais no processo do começo ao fim. Hoje é muito comum, o paciente chega num consultório, né? Quer dizer, era assim, o dentista nem olhava, pegava o bracket na gaveta e já colocava. Falou assim, cara, tudo bem, você pode considerar que você, de repente, lá na frente, você vai ficar dobrando, ajeitando tudo, mas se hoje existem ferramentas que te permitem não precisar desse tipo de trabalho extra, por que não utilizá-las? Ô, Carlos, Uhum. o negócio é o seguinte, o diagnóstico, você falou uma palavra que acho que é do Dale Carnegie. Comece com pensamento no final. Uhum. Poxa, eu vejo os alunos, chega a documentação, nem estudou, vai colocando bracket. Calma, para. Pensa no que vai acontecer para você fazer as 14 consultas aí. Eu já emendo aqui a dúvida da Genilson. Se você cobra um preço fechado e o tratamento termina antes, o que fazer? Levanta a mão para os céus e dá graças a Deus, porque você vai ganhar mais. Porque é esse que é o ponto mais importante, gente. O conceito de preço fechado é o seguinte: eu comprei o serviço. Se eu terminei antes, honestamente, sorte minha. Mas eu me comprometi a pagar isso. E esse que talvez seja um ponto mais importante que a gente está conversando. Muita gente faz essa pergunta com um questionamento, na verdade. Eles colocam na cabeça o seguinte: peraí, se eu terminar antes, meu paciente vai querer pagar menos. Normalmente eu enxergo por trás dessa pergunta essa resposta. Eu falo assim, cara, não. Na verdade, se você terminar antes, o seu cliente vai ser muito mais grato a você. Ele vai adorar você, ele vai recomendar você, ele vai falar o seguinte: esse é o melhor tratamento que eu já vi, porque ele estava previsto 20 meses, eu terminei em 14, o doutor, ele é fera, ele é muito bom, esse tratamento vale mais até do que ele planejava. E é engraçado, né, porque a maioria dos ortodontistas pensa exatamente o inverso. Fala assim, pô, se eu terminar antes, o cara vai querer pagar menos. Fala assim, cara... imagina se você tivesse no médico e ele falasse: seu tratamento vai durar 12 meses. Cara, terminamos em 6. Você iria chegar para um cara e falar assim: então, doutor, já que terminamos em menos tempo, acho que eu devia pagar metade só do que a gente combinou, né? Olha como é irreal, às vezes, a gente fazer esse tipo de analogia, e a gente faz isso em ortodontia. Não tem sentido. Ô, Carlos, uma coisa que eu vejo bem, nos últimos anos eu tenho trabalhado com muita parte estética, né? Uhum. Então, alguns reclamam, poxa, ortodontia, você dá o preço, o cara divide lá em tantas vezes. De repente, um preço maior para fazer harmonização ou uma estética nos dentes, ele vai lá e divide em 3 vezes. Então, esse negócio de preço, mensalidade, não vai. Não vai. Olha, todos os clientes nossos que começam a trabalhar com preço fechado, eu sempre faço a seguinte pergunta: quantas propostas de pagamento você tinha antes? Não, isso é raro. E agora que você está com preço fechado? Fala, cara, 60% a 70% dos meus pacientes perguntam quanto sai à vista. Por baixo. Fala assim, então, olha, você começa a perceber o quê? O problema não é o preço. O problema é a maneira como você está apresentando esse conceito. Se você apresenta um processo onde você vai pagar 24 meses, 30 meses, 36 meses e você vai pagar enquanto durar, você nunca vai ter pagamento à vista. Agora, se você define que exatamente esse é o preço pelo seu tratamento, essa que é a parte mais interessante. E muita gente também me pergunta, acho que é bom eu falar o seguinte: e se atrasar? E se eu errei no meu planejamento? Tá? Se o paciente não cooperou? São duas coisas. No seu planejamento, você deveria ter estudado mais. Tá?
Mas, às vezes, tem problema de cooperação também. E isso precisa ser muito claro, e precisa ser muito bem documentado. Porque esse atraso, por falta de cooperação, ele merece ser cobrado do paciente. Agora, se o problema não é do paciente, você precisa começar a entender isso de maneira diferente. Então, uma coisa que eu tenho falado muito para os meus pacientes, para os meus clientes, é o seguinte: tudo bem, você quis dividir em 20, 24 meses? Faz o seguinte, depois de 24 meses, você cobra uma parcela um pouco mais simbólica, por exemplo, R$ 150, por exemplo. Se o cara estava cobrando 400, cobrou 200 ou alguma coisa assim. Mais no sentido de você sentir que o seu tempo está sendo remunerado e o paciente vai chegar e falar assim, tudo bem, né, atrasou, mas pelo menos eu vou pagar só metade do que eu estava pagando até agora. Então, assim, tem vários conceitos que a gente pode estar ajudando o pessoal a estar implementando, mas isso tem funcionado muito bem, de maneira geral. É isso aí. Ser sincero com o teu paciente, tenho certeza que ele vai adorar. Pensa em você levando teus filhos para um médico ou algum lugar, ele dá um orçamento, e esse orçamento pode dobrar ou não, não faz sentido. Não faz. Pessoal, Bom, então. nós estamos, então, numa semana aqui de OrthoChat. Realmente, eu não esperava que foi tão rápido o nosso papo, foi muito bom. Foi rápido mesmo. Foi rápido, tanto que eu ia apresentar alguns casos clínicos, mas só foi um para dar um exemplo, né, o que acontece na nossa rotina. E eficiência, Carlos, que vem com tempo, treinamento. Claro que no começo eu levava 20 consultas, hoje 14, tá ótimo. É um bom número. Se as pessoas conseguirem chegar nas 14, 18, independente, é menos da metade. Queria agradecer aí teu esclarecimento, foi muito boa. Que bom. Com certeza, quem não faz isso vai começar a pensar. E tanto eu quanto você estamos abertos realmente para conversar para quem quer ter essa mudança, essa abordagem. Isso gera segurança ao paciente, te garanto isso. Na minha visão, Fábio, vai ser fundamental. Tá? Há um tempo atrás, eu vi um comentário que eu achei muito interessante, que eles falaram o seguinte: com essa pandemia, com a quarentena, nós adiantamos 5 anos em 2 meses. Então, a parte de comunicação, o trabalho remoto, o pessoal fazendo home office, essa parte de comunicação, se a gente for analisar o que está acontecendo, e é verdade, isso aqui, o que nós estamos fazendo hoje, na verdade, já estava previsto, só que estava previsto para daqui a 5 anos. E exatamente por causa dessa situação, isso aqui, esse prazo de 5 anos, ele foi encurtado para 2, 3 meses. Então, tem certas coisas que são inevitáveis. Essa que é a grande verdade. Tá? E, honestamente, eu acho que isso aqui, quando a gente começa a falar em ortodontia, o conceito de preço fechado nada mais é do que uma situação inevitável. Em algum momento ele ia acontecer. A maior parte dos países, sim, tem esse tipo de cultura de preço fechado. Tá? Não estou falando que ninguém cobra mensalidade nos Estados Unidos, mas o que você percebe? Quem cobra mensalidade é o pessoal de baixo valor. Todo o resto, na verdade, trabalha com preço fechado. E é interessante isso aí, porque a partir do momento que você se acostumou ou conseguiu implementar dentro do seu consultório o conceito de preço fechado, efetivamente, quanto mais eficiente, quanto melhor, mais você estudar, quanto mais souber diagnosticar, quanto mais souber planejar, quanto mais você conseguir fazer as coisas de maneira prática, esse esforço é recompensado. E, infelizmente, a mensalidade, ela não reconhece esse esforço. A mensalidade nivela todo mundo por parâmetro que não é bom. É isso aí. E o pessoal aqui está agradecendo. Tem pessoas tem colegas aí que não tinham ouvido, não sabe dessa maneira.
essa abordagem. Está te agradecendo muito, viu, Carlos? Que legal. Eu só tenho que agradecer aí. Eu que agradeço. Eu sei que eu aprendi muito com você e nesse momento você, como um cara que está bem antenado, vai nos orientar aí sempre com as tuas dicas. Ontem nós conversamos um pouco aí, sabemos que passaremos por meses mais apertados aí. Eu só tenho que agradecer. Difícil fazer em 1 hora por um tema que seria 2 horas tranquilamente. Então, muito obrigado, tenho que agradecer. Agradeço aí. muito, Eu sei viu? que você é iniciante nessa live, mas ajudou muito a gente aí. Só dói da primeira vez, cara. Depois fica simples. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Agradeço, Obrigado. pessoal. Valeu pelo pessoal ter assistido. Foi muito legal mesmo. Obrigado.